Na lata, tá ali com o Tigrão, né? O Tigrão vai mandar essa lata aqui no peito do papai. Vem, latinha, vem aqui com o papaizinho. Peguei. Olha, ele entregou aqui em minhas mãos. Vamos com o Na Lata. Atenção, o Na Lata vai entrar no ar, hein? Na Lata, responda na lata. Quando o cara estiver enrolando, você fala para ele, responda na lata. Atenção, o Atlético Goianiense caiu para a Série B. Preencheu, faltava uma vaga, terminou aí a Série A e ele vai disputar a Série B em 2023. Esse Atlético Goianiense também é um negócio impressionante, é time ioiô, entendeu? Bom, a Série B será disputada novamente em 2023 com 20 clubes se enfrentando entre si em turno e retorno, tal qual o campeonato que já vem disputado aí há alguns anos, 38 rodadas. Todas as equipes disputam 19 jogos em casa e 19 fora. A Série B terá representantes de 12 estados brasileiros, 6 equipes do interior do estado de São Paulo. É a força do estado de São Paulo na Série B. A pergunta, quem começa respondendo hoje, CH. Quais times que vão disputar a Série B em 2023 já foram campeões da Série A? Da Série A? É. Do brasileiro? É. Nossa, cara, tô com a catraca girando, cara. Quais foram campeões da Série A? Brasileiro? Só um. Que eu lembro, né? Só um é a sua resposta e qual o time? Guarani. Guarani. E você, Tigrão? Deu eu não estou com a relação Deu branco, toda. cara. De verdade. Não, eu não estou com a relação toda aqui, né? Mas teria o Curitiba, que correu um sério risco de cair e não caiu. Da Série A, só o Guarani. Pelo menos dentro daqueles times que vieram aqui na retina, só o Guarani, porque os campeões brasileiros que estavam disputando nesse ano de 22 subiram. Então vamos lá, a resposta certa vai para o ar. Atenção, olha a resposta. Guarani Esporte. Tem o Esporte também. Mas não era times de São Paulo que você perguntou? Falei quais times que vão disputar a Série B em 2023? Tudo bem. A resposta está correta. Eu entendi a pergunta, que era de todos os 20, eu entendi. Só que tem um detalhe, né? O Guarani ganhou efetivamente em 78 com todo mundo participando. E o Esporte é 1987, módulo amarelo. Isso aí dá discussão. Módulo amarelo. É aquela taça que foi, mas não foi, os grandes não participaram, tal. O Guarani, inclusive, foi vice-campeão desse negócio aí, em 87. Por isso que eu não me lembrei do Esporte, porque não é um campeonato brasileiro. Não me lembrei, eu dei a resposta errada. Mas não é um campeonato brasileiro convencional. E eu não respondi Esporte porque entendi clubes de São Paulo. Não, eu entendi que era dos 20. Talvez eu tenha entendido errado. Eu entendi a pergunta corretamente, ela foi bem formulada. Agora, o Esporte, sem tirar os méritos, ele foi reconhecido como campeão, mas é um campeonato atípico. Não é um campeonato puramente de Série A, de primeira divisão, como foi o de 78, onde o Guarani ganhou. O do Esporte foi aquele campeonato do boicote, né? Da Copa João Avelange. Esse aqui é o detalhe. Mas tudo bem, sem justificar. O regulamento da época. Sem o regulamento previa um cruzamento do módulo amarelo com o módulo verde. Do módulo verde ficaram Flamengo e Internacional. Isso. E do módulo amarelo, Guarani e Esporte. E não cruzaram. E aí o Flamengo e o Internacional se recusaram a cruzar com o Guarani e Esporte. A CBF ignorou essa recusa e entregou a taça para o Esporte. Decidiu no amarelo. Virou uma confusão imensa, o tempo seguiu. O Flamengo reivindicava para ele, só que ele não estava com a taça das bolinhas. Quem estava com a taça das bolinhas era o Esporte. O negócio foi parar no STF, porque havia uma outra discussão. Porque se ganhasse em 3 alternados ou 5, 3 seguidas ou 5 alternadas, o time que ganhasse ficaria com a taça das bolinhas.
e se incluísse para o Flamengo essa conquista aí, o Flamengo teria 5 alternadas, e não o São Paulo. E o São Paulo reivindicava para ele. Foi parar no STF, que deu ganho de causa para a CBF. A taça maior, a definitiva, está com o São Paulo, e a taça menor, que é uma réplica que inclusive o Guarani tem também, está com o Sport. Então o Sport é o legítimo campeão brasileiro de 1987. Mas você concorda que foi um campeonato tabacou? Foi o campeonato que teve aquele ano, se foi ou não foi, se valeu. Mas não teve o cruzamento, Batista. Era o... Se cruzasse com o Flamengo Internacional, o resultado teria sido esse. O regulamento não foi cumprido. Internacional não quiseram se recusar do WO. Eles abriram mão da competição do WO. Eles não quiseram porque não concordavam com o regulamento e o regulamento não foi cumprido. O regulamento previa cruzamento. Não teve cruzamento, pô. Então eu nem me lembro. Deu WO, o Sport ganhou e foi campeão, legítimo, inclusive em cima do Guarani. Mas o regulamento não previa cruzamento? Vamos abrir aspas. Prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo, Antony publicou um texto emocionante no site de Players Tribune, em que lembra suas origens e as dificuldades de crescer em uma favela de São Paulo. Ele é cria de uma favela chamada Inferninho, comunidade localizada na zona norte da capital paulista. O atacante da seleção brasileira contou que driblou a criminalidade e foi salvo pelo futebol. Foi jogando bola na praça dessa favela que o atacante foi notado por um diretor do Grêmio Barueri, que o levou para jogar futsal no clube. Aos 14 anos, ele chegou no São Paulo. Vamos abrir aspas para o Antony. A bola me salvou. Driblar sempre foi algo dentro de mim, um instinto natural. E eu não me intimidava. Eu driblava os traficantes, dava elástico nos bandidos, chapéu nos motoristas de ônibus, canetava os ladrões. Fecha aspas, assinado Antony, que está aí na seleção brasileira e vai disputar a Copa no Catar. O que eu quero que vocês comentem é essas dificuldades sobre esses meninos que são criados nos locais mais complicados com relação à criminalidade. Esse conseguiu, com os dribles, uma metáfora que ele utilizou aqui, sair desse mundo. Mas não são todos que têm essa mesma possibilidade. Então, a criança, menino, o cara já tem que ter uma cabeça muito bem estruturada para não entrar no mundo do crime. É verdade, ele foi... Parabéns para o Antony, né, Cega? Ele foi um sobrevivente de tudo que aconteceu na vida dele. Tudo isso veio à tona porque em uma partida do campeonato inglês, ele que é jogador do Manchester, ele fez lá uma coreografia. Drible é outra coisa para mim. Driblar é em direção ao gol, com objetividade. Ele fez lá uma traquinagem. Frescurinha. Ele gosta muito disso. Eu olha lá o lance ali, ó. por exemplo. Olha o lance ali, ó. Eu desaprovo, por exemplo. Olha lá, passou a bola lá. Sem necessidade. Isso aí não é drible, ele driblou ele mesmo. Na minha opinião. Então isso veio à tona porque a imprensa inglesa arrebentou com ele e tem gente cobrando que ele tem que ser mais objetivo. Então são coisas diferentes. Ele realmente levou para o lado da formação, que ele encontra desta maneira, ou encontrou na curta carreira dele, a maneira de se sobressair através do drible, só que isso não é drible. Tá? São coisas diferentes. Ele respondeu de uma maneira lacônica, acho que não tem relação uma coisa com outra. Ele faz da vida dele o que ele quiser, da maneira que quiser, mas esse tipo de comportamento dentro do campo, eu, por exemplo, desaprovo. Mas ele está de parabéns, ele é um verdadeiro sobrevivente no mundo do crime. Eu acho que ele compõe aí um grupo muito grande de jogadores, né? Então, se todo mundo que veio de uma comunidade tiver que ser rebelde dentro de campo, não, porque lá eu driblava o traficante, o ladrão, não sei o quê. Eu acho que ele devia ter dito, eu estava meio inspirado ali, dei um corrupio ali com a bola e tal, mas vocês têm razão, não vou fazer mais, não.
Vou tentar driblar no sentido do gol. Tem treinador que não aceita isso. Ele tentou justificar esse, para mim é desrespeito com o adversário, né? Porque se pega um zagueiro mais sanguinário, já dá uma no meio dele, passa por cima da cerca lá, né? E já não ia para a Copa do Mundo, olha lá. E dá risadinha, né? Irônico. E aí ele foi procurar uma justificativa na origem dele, que ele não é uma exceção, ele é a regra. Futebol, grande parte dos jogadores de futebol vem das camadas mais humildes da população. Então eu não gostei da justificativa, não gostei do entre aspas dele e não gostei da atitude dele dentro de campo. E que na Copa do Mundo, se ele jogar, que ele seja mais objetivo. Agora, com tudo isso que ele driblava aí nessa favela, não tinha nome mais apropriado do que Inferninho, hein, Batista? Deus do céu. Vamos ao superestimado e o subestimado. Hoje quem aparece por aqui é o Edinho Nazaré. Edinho foi revelado pelo Fluminense em 1973 e atuou no tricolor das Laranjeiras até 1982, quando foi vendido ao futebol italiano. Pela Udinese, o zagueiro atuou por 5 temporadas até retornar ao Brasil em 87 para jogar no Flamengo. Após 2 anos no rubro-negro, Edinho ainda jogou mais 2 temporadas pelo Fluminense antes de se transferir ao Grêmio, em 1989, onde se aposentou. O zagueiro conquistou um brasileiro, uma Copa do Brasil, além de um campeonato carioca. Edinho, superestimado ou subestimado? Nem uma coisa nem outra. Eu vou colocar subestimado, mas eu acho que a carreira deu bastante coisa para ele. Jogava muito, na minha modesta opinião. E para você, Tigrão? Merecia mais chances, baita jogador. Só que ele foi prejudicado numa Copa. 78, o falecido capitão Cláudio Coutinho colocou Edinho de lateral esquerdo, todo torto, ele é destro. Jogou de lateral esquerdo na Copa da Argentina, como quarto zagueiro. Mas qual foi o motivo? O motivo é que convocou errado. Ele levou o Rodrigues Neto e o Rodrigues Neto estava mal. Foi a Copa que o Odilei não quis ir? O titular teria que ter sido... Ele tinha convocado o Odirley. Não, estava na lista, né? Mas aí chegou uma informação lá que o Odirley falou, mas vou ficar... O Odirley tinha uma namorada que ele gostava pra caramba, gosto de falar que ia essas ficar coisas. muito tempo fora. Eu não gosto de falar essas coisas. Por quê? Aí. Não, porque eu não sei se em 78 o Odirley era casado, solteiro. Ele era solteiro, ele... Isso é da intimidade dele. Então, quando ele era solteiro, não tinha uma namorada só também. Você não está falando a verdade. Acho que ele falou o seguinte, você tem certeza que ele era solteiro? Eu acho que ele falou o seguinte, e minhas namoradas vão ficar aí... Fala de uma namorada, mas sugere que ele tinha mais de uma. Não, mas é namorada. Aí eu que tenho que tomar cuidado. Aí eu que tenho que tomar cuidado. É um brincalhão. Odirley teria dito, Odirley, um abraço para você. Odirley é nosso telespectador, o maior lateral esquerdo da história da Ponte e um dos maiores do Brasil em todos os tempos. E mudou a decisão histórica de 77, porque ele não jogou no último jogo, né? Ele não jogou, ele tomou um 3º cartão amarelo. Jogava muito. Né? E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para todos que gostam do Na Lata. O papel voou aqui, hein? Esse papel aí pra mim. Quero dar uma olhada na pergunta lá do negócio do Guarani do Esporte. Atenção, hein? Aí, olha aqui na lata. Olha só que encaixada espetacular. Encaixada mesmo. Chapei bonito.